Você já parou para pensar no que realmente significa o diabo além das fronteiras do cristianismo? Este vídeo promete levar você a uma jornada intrigante e esclarecedora através das diversas culturas e mitologias do mundo, onde o conceito do diabo assume formas e significados surpreendentemente variados. Será que nossas percepções sobre essa figura enigmática são apenas influências limitadas por uma única tradição religiosa? Ou existe algo mais profundo e universal presente nas narrativas de outras culturas? Ao explorar essas questões, aumentaremos nosso entendimento cultural e religioso, desafiando preconceitos e nos abrindo para uma visão mais inclusiva e global. Neste vídeo, você descobrirá como mitologias antigas e tradições espirituais de diferentes partes do mundo interpretam essa figura sombria. Estudantes de teologia, entusiastas de religião comparativa e curiosos por simbolismos religiosos vão encontrar aqui uma fonte rica de conhecimento. Junte-se a nós e amplie sua perspectiva. Se este tema desperta seu interesse, clique no curtir e inscreva-se no canal para mais conteúdos que expandem horizontes. O diabo, essa figura enigmática que povoa o imaginário coletivo, não é uma criação exclusiva do cristianismo. Suas raízes são antigas e profundas, manifestando-se em diversas culturas e mitologias ao longo da história humana. A pluralidade de retratos e interpretações do diabo se deve ao esforço contínuo da humanidade em encontrar explicações para o mal e o caos que nos cercam, refletindo-se de diferentes maneiras conforme as épocas e civilizações. Desde tempos imemoriais, o conceito de forças opositoras permeia o pensamento humano. Muitas vezes, as adversidades enfrentadas pelas sociedades antigas eram vistas como geradas por seres ou forças sobrenaturais cujo propósito era testar, punir ou desafiar os mortais. Esse sincretismo de crenças e histórias contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento do arquétipo do diabo, que foi moldando características específicas em diferentes locais e culturas. Conforme as sociedades foram evoluindo, a figura do diabo passou por uma metamorfose significativa. Originária de lendas e mitos, essa figura começou a encarnar características humanas complexas, como a malícia e o desejo de poder, não simbolizando apenas uma força externa de mal, mas também uma doce representação dos aspectos sombrios e obscuros da natureza humana. Essa mudança na percepção pode ser vista como uma ilustração do desafio constante enfrentado pelos seres humanos em lidar com seus demônios internos, projetando suas lutas em entidades externas e narrativas mitológicas. A transformação e adaptação da figura do diabo estão intimamente ligadas à moralidade e à ética prevalecentes em cada sociedade. Em muitas culturas ao redor do globo, o diabo surgiu como um mecanismo para estabelecer uma clara distinção entre o que se considerava certo e errado, funcionando como uma ferramenta pedagógica dentro das narrativas para ensinar e reforçar princípios éticos e morais. Ao mesmo tempo, o diabo nunca foi uma entidade estática. Ele se reinventou continuamente sob a influência das correntes históricas, culturais e sociais. Em civilizações antigas como os sumérios, a concepção de forças malignas era diferente do conceito judaico-cristão posterior do diabo, mas ainda assim compartilhavam a funcionalidade de contrastar o bem e o mal. No zoroastrismo, por exemplo, Angra Mainyu representa a antítese do bem, promovendo a ideia de dualidade que também influenciou judaísmo, islamismo e cristianismo. Por outro lado, em culturas pagãs europeias, espíritos e seres tricksters, como Loki na mitologia nórdica, desafiavam as leis divinas e humanas, tornando o conceito do diabo mais multifacetado. Compreender o diabo sob estas variadas lentes culturais nos ajuda a ampliar nossa visão do mal e da oposição, permitindo transcender barreiras religiosas e reforçar a ideia de que a busca pelo conhecimento e entendimento mútuo é o verdadeiro antídoto para o medo e a ignorância. Essa visão histórica e cultural nos prepara para explorar como tradições específicas moldaram ainda mais essa figura icônica em suas culturas próprias. No cristianismo, por exemplo, o diabo frequentemente representa a fonte de tentação, enquanto em outras tradições ele pode simbolizar a sabedoria oculta ou o caos necessário para a transformação. Estudos de história e antropologia revelam que, em culturas diferentes, a interpretação do que o diabo representa varia enormemente, trazendo à tona questões sobre a universalidade do mal e o desejo humano de projetar sua sombra para compreendê-la melhor. Ainda assim,
O desenvolvimento de uma compreensão mais rica e complexa do diabo abre portas para discussões sobre os benefícios e desafios de se lidar com o conceito de mal em diferentes contextos culturais e religiosos. Por um lado, essa discussão pode enriquecer nosso entendimento e tolerância. Por outro, pode nos levar a confrontar as dificuldades de equilibrar tradições e crenças ancestrais com a modernidade e a diversidade do pensamento contemporâneo. O estudo da figura do diabo nos leva a refletir sobre nossa própria natureza e os desafios contínuos que enfrentamos na busca por equilíbrio e moralidade. As controvérsias muitas vezes surgem quando tais figuras são simplificadas ou mal interpretadas, mas um exame mais profundo e sensível pode trazer uma compreensão mais completa e empática da condição humana. Assim, a figura do diabo não é apenas um símbolo de medo ou terror. Ela também é um espelho de nossa própria complexidade e do poderoso desejo humano de buscar significado e entender as forças que moldam nossa vida. Estudando como a figura do diabo evoluiu e foi interpretada em diferentes culturas e épocas, podemos aprender não apenas sobre o mal, mas também sobre o potencial para redenção e transformação. Uma compreensão que alimenta o crescimento da empatia humana e a quebra das barreiras do preconceito e da ignorância. Em última análise, olhar através das lentes da história nos oferece um caminho alternativo para o entendimento, desmistificando medos antigos e, talvez, ajudando-nos a encontrar novas perspectivas em nossa jornada contínua para o conhecimento. Ao mergulharmos no fascinante universo das tradições orientais, é fundamental perceber que o conceito de uma entidade maligna possui nuances que o diferenciam notavelmente das tradições ocidentais. Tal distinção se revela não apenas na forma, mas também na função dessas figuras dentro de suas respectivas cosmovisões. Já pensou por que em algumas culturas o mal é tão intrínseco ao crescimento espiritual? Ou como a percepção da dualidade pode moldar nossa compreensão do bem versus o mal? No hinduísmo, essa complexidade dual é tecida em mitos e lendas que exploram a natureza intrínseca do universo. Entre os personagens mais emblemáticos está Ravana, o antagonista do épico Ramayana. Com suas 10 cabeças, cada uma possivelmente representando um aspecto distinto de seu ser: fúria, desejo, ambição, inteligência. Ravana não apenas aspira a dominar o mundo, mas também a alcançar grandes feitos através de Tapásia. Em um movimento de imensa sinceridade cultural, ele é simultaneamente um grande devoto de Shiva, o que sugere que mesmo os seres considerados maus têm a capacidade de buscar e incorporar virtudes divinas. Diferente da representação católica tradicional de Satanás, que frequentemente é visto como a fonte única de tentação e corrupção, Ravana simboliza a multiplicidade de dualidades internas que todos enfrentamos. Ele serve como um lembrete de que o mal, quando disciplinado e dirigido, pode ser uma força de sabedoria, oferecendo uma face da divindade que não apenas destrói, mas também constrói. A complexidade do Dharma, ou a ordem cósmica hindu, sugere que esses demônios internos e externos são essenciais para o equilíbrio e a evolução pessoal e espiritual. No budismo, a personalização do mal é indissociável de Mara, o sedutor e enganador. Longe de ser uma presença física com chifres e cauda, Mara representa os impulsos interiores, as ilusões e as tentações que obscurecem o caminho para o Nirvana. Durante a meditação de Siddhartha Gautama sob a árvore Bodhi, Mara tentou desviar o Buda de sua jornada iluminadora, usando não só a força, mas também as artimanhas psicológicas do medo e do desejo. Este desafio não é apenas uma tentativa de desvio, mas um componente essencial do progresso espiritual budista. O confronto com Mara é, de fato, a luta interna que cada praticante deve travar, simbolizando uma batalha contínua contra os próprios aspectos ilusórios e distrações mundanas que nos afastam da iluminação. Essas figuras, Ravana e Mara, não apenas representam antagonistas, mas são forças cruciais na narrativa da jornada espiritual, fornecendo obstáculos que, quando superados, aprimoram o protagonista. Essas aparições demoníacas atuam como espelhos existenciais, refletindo nossas próprias fraquezas, desejos e medos, e convidam a uma autorreflexão profunda. Assim, onde o Ocidente frequentemente encara o diabo como a antítese do bem, as tradições orientais, através de uma visão distinta e talvez mais integradora, percebem essas entidades como desafios no caminho para uma consciência superior e mais plena.
Esta perspectiva permite uma compreensão mais rica e empática das narrativas mitológicas e espirituais. Na mesma medida que desafiam o buscador, também expandem a consciência, questionando percepções rígidas e incentivando um diálogo contínuo com o nosso eu interior. Assemelham-se assim à dança cósmica do Lila, onde o divino entra em um jogo contínuo com o mundo material. Claro, essa abordagem não está isenta de desafios ou controvérsias, especialmente quando confrontada com interpretações que simplificam ou demonizam completamente essas figuras. Integrando tais ideias, podemos entender melhor como cada cultura apresenta suas próprias soluções para os dilemas eternos da existência humana, enriquecendo a tapeçaria global de narrativas sobre o bem e o mal. As tradições orientais, em sua sabedoria perene, mostram que, algumas vezes, o demônio não apenas tenta, mas também ensina, guiando-nos, não para a condenação, mas potencialmente para um estado mais profundo de autocompreensão e iluminação. Portanto, aventurar-se por essas tradições nos oferece um novo prisma através do qual enxergamos nossas próprias histórias e desafios, ampliando nosso entendimento e nos convidando a explorar com mais profundidade os caminhos que trilhamos em busca de significado e propósito. Na vastidão das antigas crenças persas, uma figura se destaca por sua complexidade e influência duradoura. Angra Mainyu, o espírito malévolo primordial no zoroastrismo. Ao contrário do que se observa em outras tradições religiosas, onde o mal pode ser uma consequência ou um ente menor em oposição ao bem maior, no zoroastrismo, o conflito entre Angra Mainyu e Ahura Mazda, o Senhor da Sabedoria, é uma narrativa central que molda o entendimento do bem e do mal através dos tempos. Esse embate entre duas forças cósmicas igualmente poderosas não só estabeleceu um dos primeiros sistemas dualistas estruturados, mas também influenciou profundamente filosofias e religiões posteriores que exploraram conceitos semelhantes de oposição entre forças. Para compreender melhor essa concepção, é crucial destacar que Angra Mainyu não surge como um mero teste à fé ou um produto da criação, mas sim como uma força primordial que se opõe à manifestação do bem e da ordem cósmica. Enquanto Ahura Mazda representa o Asha, ou seja, a verdade e a ordem, Angra Mainyu é o Druis, a ilusão e o caos. Essa dicotomia destaca a importância do livre-arbítrio humano como elemento-chave na batalha contra o mal. Os zoroastrianos acreditam que cada pessoa tem o potencial de contribuir para a vitória do bem por meio de suas boas intenções, palavras e ações. Ao observarmos o papel de Angra Mainyu comparado ao de Satanás no cristianismo, fica evidente que no zoroastrismo, o mal não é meramente um meio de testar ou purificar a fé. A batalha entre boa e má ordem não é predefinida e conta com a participação ativa e consciente da humanidade. Um paralelo interessante pode ser traçado com a ideia de Yin e Yang na filosofia chinesa, onde contrários coexistem em equilíbrio, mas o zoroastrismo promove uma busca ativa pelo aniquilamento do mal através da Frashokereti, a renovação final que trará uma era de harmonia suprema. Exemplos históricos e mitológicos do enfrentamento ao mal são inúmeros no zoroastrismo. Tome-se, por exemplo, as escrituras do Avesta, onde os seguidores são constantemente encorajados a combater as mentiras e decepções de Angra Mainyu através de oração, ritual e ações concretas que promovem o bem. A visão zoroastriana aprecia o papel da ação humana na manutenção do equilíbrio cósmico. Essa crença ressoa fortemente com a noção contemporânea de que a ajuda mútua e os comportamentos éticos são fundamentais para o progresso social e espiritual. Contudo, essa teoria não está isenta de desafios e controvérsias. Alguns críticos argumentam sobre a possibilidade de tal abordagem dualista simplificar demais a complexidade do comportamento humano e da moralidade. A linha entre o preto e o branco, bem e mal, é frequentemente nebulosa no mundo real, levantando questões sobre como devemos julgar intenções e ações que não se encaixam perfeitamente em uma dessas categorias. No entanto, o zoroastrismo fornece ferramentas práticas e espirituais que buscam lidar com esses dilemas ao enfatizar a necessidade constante de reflexão pessoal e comunitária e a busca pela sabedoria em meio à incerteza. Com descrições enriquecedoras e análogas, encontramos especialistas que endossam a sabedoria perene do zoroastrismo. Alguns filósofos e historiadores argumentam que muitos conceitos zoroastrianos de justiça, responsabilidade e renovação influenciaram religiões e sistemas éticos subsequentes,
moldando a maneira como a humanidade compreendeu e procurou enfrentar o mal por séculos. Essa rica tapeçaria de ideias fortalece a narrativa de que o combate ao mal e a promoção do bem são demandas não apenas espirituais, mas também práticas, reforçando a essencial contribuição zoroastriana para o imaginário cultural e moral que persiste até hoje. As tradições afro-brasileiras da Umbanda e do Candomblé oferecem uma visão fascinante e rica da espiritualidade, desmistificando conceitos arraigados sobre bem e mal. Em contrapartida a algumas tradições monoteístas que frequentemente categorizam forças espirituais como absolutamente boas ou más, essas religiões apresentam uma perspectiva mais fluida e complexa, onde a espiritualidade é entrelaçada à vida e ao mundo espiritual de uma forma que transcende os dualismos rígidos. Na Umbanda, por exemplo, a figura de Exu frequentemente sofre com interpretações equivocadas, sendo por vezes vista como uma entidade maligna pelas influências externas que não compreendem o seu verdadeiro papel. Entretanto, Exu é um mensageiro entre os reinos dos espíritos e os vivos e desempenha uma função essencial no equilíbrio de forças e na comunicação espiritual. Ele simboliza a dualidade presente na vida, ensinando que nossas escolhas têm consequências e nos expondo ao aprendizado moral. Em vez de ser visto como um agente do mal, Exu pode ser considerado um facilitador de crescimento e autocompreensão, desafiando a visão do mal como um conceito absoluto e incentivando uma apreciação das adversidades como oportunidades para desenvolver e evoluir. O Candomblé, por sua vez, se estrutura em torno dos orixás, que são entidades que regem diferentes aspectos da natureza e da vida humana. Esse sistema de crenças oferece uma visão de mundo onde todas as forças, positivas e negativas, fazem parte de um equilíbrio necessário. Nesse contexto, embora entidades como os eguns, espíritos de antepassados inquietos, possam causar distúrbios, elas também desempenham um papel no ciclo de vida e morte. Os eguns lembram os seguidores da importância de respeitar e harmonizar-se com a ancestralidade e a natureza. Contrariamente a uma figura estática de maldade, eles servem como lembretes da importância da restauração do equilíbrio espiritual. Essas religiões sublinham a importância do equilíbrio energético e a sabedoria coletiva, enfatizando que o enfrentamento do mal visa mais a manutenção de um estado espiritual harmônico do que uma batalha contra entidades malevolentes personificadas. Ao integrar adversidades como parte de um todo maior, essa abordagem pode transformar a percepção tradicional de conflito moral em uma compreensão mais integrada e holística. A Umbanda e o Candomblé ensinam que o que é percebido como mal pode ser uma força de crescimento, lembrando-nos de que a compreensão profunda desses conceitos pode ser enriquecida pela interação contínua com o mundo espiritual. À medida que exploramos essas ideias, percebemos que a oposição entre forças não é só parte de uma narrativa religiosa, mas também um reflexo de como a humanidade tem vida em comunhão com a natureza e o imaterial. Essas tradições nos oferecem uma janela única para entender como diferentes culturas abordam o conceito de mal, fornecendo um contraste e enriquecimento às representações judaicas e islâmicas que também procuram resolver a dualidade entre bem e mal. Ao reconhecer a complexidade destas interações cosmológicas, expandimos nossa percepção sobre a natureza do mal, não como uma entidade singular e unidimensional, mas como um aspecto interligado e essencial do nosso entendimento do universo. Essa exploração nos incentiva a refletir sobre nossa própria vida e a maneira como respondemos às adversidades, reconhecendo que as forças que muitas vezes rotulamos como negativas podem ser instrutivas e essenciais para o equilíbrio existencial. As lições profundas embutidas na prática da Umbanda e do Candomblé podem oferecer insights valiosos para nossa jornada espiritual, desafiando-nos a reconsiderar nossas próprias crenças e aproximando-nos de uma visão mais inclusiva e holística da espiritualidade humana. Ao longo da história, as concepções de figuras de oposição, como Satanás no judaísmo e Iblis no islamismo, têm desempenhado papéis cruciais na formação da moralidade e espiritualidade humana. Estas entidades, embora frequentemente relacionadas ao mal no imaginário popular, revelam-se muito mais complexas em suas funções religiosas, fornecendo uma lente intrigante através da qual podemos explorar a natureza da fé, do livre-arbítrio e da ética. No contexto judaico, Satanás, ou a Satã, é compreendido não como um ser maligno por natureza,
mas sim como uma espécie de adversário ou acusador no tribunal divino. Este papel é mais evidente no livro de Jó, onde Satanás age sob a expressa permissão de Deus para testar a fé de Jó, trazendo à tona perguntas profundas sobre sofrimento, justiça e fidelidade divina. Historicamente, essa figura adversa ajudou os teólogos e filósofos a explorar as nuances da relação entre Deus e a humanidade, servindo como um veículo para o fortalecimento e a reflexão moral através dos desafios. Por outro lado, no islamismo, encontramos Iblis, uma figura que inicialmente era um djinn, antes de sua queda da graça de Allah. O evento desencadeador desta queda foi a recusa de Iblis em prostrar-se diante de Adão, demonstrando um ato de orgulho que eventualmente o transformou em Shaita. Aqui, a história não apenas explora temas de obediência e orgulho, mas também lança luz sobre a posição de Iblis no esquema divino como um instigador de provações. Conforme descrito no Alcorão, Iblis recebeu permissão para tentar os humanos até o dia do juízo, oferecendo aos crentes oportunidades de reafirmar sua dedicação e testar sua resiliência espiritual. Essas figuras, em ambas as tradições, servem não apenas como metáforas para as tentações morais que os humanos enfrentam, mas também como agentes que potencialmente conduzem ao crescimento espiritual. Elas representam o livre-arbítrio e a capacidade humana de escolher entre o bem e o mal, estimulando uma reflexão e vigilância espiritual contínuas. Por meio dessa lente, podemos ver que Satanás e Iblis não são forças absolutas de antagonismo, mas sim partes integradas de contextos teológicos mais amplos voltados para a ascensão moral e o desenvolvimento interior. À primeira vista, essas narrativas podem parecer distantes das representações populares ocidentais do inimigo totalitário e maligno. No entanto, ao examinar mais de perto, percebemos que essas tradições religiosas ressaltam que o mal não é meramente uma entidade externa, mas um catalisador para escolhas morais que fortalecem a virtude. Esta compreensão nos convida a olhar mais profundamente para o papel do desafio e da provação como elementos inevitáveis, porém necessários, para a formação de uma moralidade robusta. Além disso, a comparação dessas figuras com outras mitologias, como as gregas e nórdicas, demonstra uma rica tapeçaria de histórias onde o antagonismo serve um propósito semelhante. Nas mitologias grega e nórdica, encontramos personagens como Hades e Loki, que, apesar de seus papéis iniciais como adversários, muitas vezes servem para realçar lições morais e provocar introspecção sobre os aspectos mais sombrios da natureza humana. Portanto, explorar essas figuras nos permite uma compreensão mais rica e matizada de como diferentes culturas percebem o mal e o desafio. Essas narrativas compartilham a mensagem de que o verdadeiro inimigo não é uma força externa impiedosa, mas, ao contrário, a relutância de cada indivíduo em enfrentar e superar suas próprias fraquezas e tentações. No final, tanto no judaísmo quanto no islamismo, assim como nas diversas mitologias, o inimigo é, na verdade, um reflexo da luta interna que define a experiência humana em sua busca incessante por sabedoria, integridade e, finalmente, transcendência. Ao nos voltarmos para as mitologias gregas e nórdicas, encontramos uma riqueza de arquétipos que encapsulam forças de caos e desafios às ordens cósmicas. Essas mitologias, profundamente enraizadas nas culturas que as criaram, nos oferecem uma visão fascinante sobre figuras que desempenham papéis de oposição ou antagonismo. A maneira como esses vilões são retratados difere significativamente das concepções modernas de mal e destruição, o que nos leva a refletir sobre a complexidade dos papéis que desempenham dentro dessas histórias. Na mitologia grega, Hades é frequentemente mal interpretado na cultura popular como uma entidade nefasta. No entanto, sua função como guardião do submundo é vital para a manutenção da ordem cósmica. Enquanto o diabo no cristianismo é constantemente associado à tentação e à corrupção, Hades, por outro lado, não busca destruir ou corromper. Em vez disso, ele assegura que o balanço entre a vida e a morte seja mantido. Hades representa a inevitabilidade da morte e a transição para o desconhecido, uma figura não do mal, mas uma necessária à reflexão sobre a finitude humana. Essa representação rica em nuances permite uma interpretação mais profunda sobre como a morte é percebida como uma parte integrante e inevitável da viagem humana. Outro personagem fundamental da mitologia grega é o titã Prometeu.
Ao desafiar Zeus e roubar o fogo para entregá-lo aos humanos, Prometeu não age por malícia, mas sim como símbolo de resistência contra a tirania divina. Seu ato representa a busca incessante do ser humano por conhecimento e autonomia, apesar das consequências severas que possam advir de tal rebeldia. Prometeu se torna um arquétipo do herói sofredor que, em sua ousadia, enfrenta grande adversidade em prol do progresso humano. No contexto nórdico, Loki emerge como o trickster por excelência, um agente de caos cujas ações frequentemente desestabilizam a ordem entre os deuses. Contudo, reduzi-lo a apenas um ser desonesto seria negligenciar as motivações complexas por trás de suas façanhas. Loki é simultaneamente criador e destruidor, provocando eventos destinados a desafiar e transformar o status quo. Ele representa a linha tênue entre estagnação e inovação, lembrando-nos de que a mudança, apesar de desordenada, é essencial para a evolução. Ao explorar essas mitologias, percebemos que os vilões não são necessariamente seres de pura maldade contrapostos ao bem. São, na verdade, catalisadores em potencial, forças necessárias para a evolução e adaptação tanto dentro da narrativa quanto na própria experiência humana. O mal, visto não apenas como uma ameaça, mas como um meio de autorreflexão e transformação, contribui para a nossa compreensão ampliada do papel do opositor em várias tradições. Essa análise das tradições gregas e nórdicas nos abre para uma análise mais aprofundada das concepções antigas do diabo nas civilizações maias. Nestas, os temas da vida, morte e submundo adquirem novas camadas de significado. Assim como em Hades e Loki, essas figuras maias podem ter encapsulado as forças do caos e da transição, oferecendo-nos ainda mais lições sobre a complexidade das energias que, embora antagônicas à primeira vista, são fundamentais para a estrutura do universo e da experiência humana. As mitologias nos oferecem, portanto, uma lente única através da qual podemos examinar não apenas as estruturas cósmicas, mas também as próprias dualidades que compõem a condição humana. Na fascinante tapeçaria da mitologia da civilização maia, o conceito de forças opositoras se manifesta de maneira singular no reino de Xibalba, um misterioso submundo repleto de desafios e provações. Ao contrário de muitas tradições que personificam o mal de forma direta, os maias adotam uma visão mais abrangente e holística sobre a moralidade e a dualidade entre o bem e o mal, oferecendo uma perspectiva única e intrigante sobre essas forças. Para a civilização maia, Xibalba era um local governado por deuses do submundo, notavelmente Rancamé e Vucubcamé, que simbolizam as temidas forças da provação e da morte. Longe de ser um lugar intrinsecamente aterrorizante, Xibalba é frequentemente retratado como um palco de transformações, onde as almas são submetidas a testes que avaliam sua resistência, coragem e virtude. Nestes contos, o submundo emerge como um espaço de metamorfose espiritual, onde a morte é apenas uma passagem para a renovação. Os mitos que envolvem Xibalba não só oferecem histórias de aventura e superação, como também refletem uma visão de mundo que valoriza o equilíbrio e a continuidade, promovendo a ideia de que vida e morte são etapas de um ciclo interminável. Esse ponto de vista é claramente exemplificado através das lendas dos gêmeos heróis Unapu e Xalanqué, cujas jornadas épicas até Xibalba destacam a força e a astúcia necessárias para triunfar sobre os desafios do submundo. Essas narrativas não apenas fascinam com suas aventuras fantásticas, mas também transmitem lições atemporais sobre a adaptabilidade e a durabilidade do espírito humano. Adentrar mais profundamente na mitologia maia revela a complexidade dos seus conceitos de moralidade. Ao invés de uma clara divisão entre o bem e o mal, os maias apreciavam a complexidade da condição humana e reconheciam que traços aparentemente negativos, como a morte e o desconhecido, eram partes essenciais da jornada da vida. Essa perspectiva não só desafiava as dualidades simplificadas, mas também enriquecia a compreensão humana sobre o necessário equilíbrio entre forças opostas, refletindo o intricado equilíbrio observado na própria natureza. Xibalba, então, não é meramente um reino de medo, mas um símbolo da jornada universal de crescimento e transformação, ilustrando como adversidades podem se tornar oportunidades de aprendizado e evolução espiritual. Através de seus mitos e lendas, os maias nos proporcionam uma visão enriquecedora das complexas interações entre forças opostas,
encorajando uma apreciação pela resiliência e criatividade do espírito humano diante das adversidades. Ao explorar essas histórias e a visão de mundo dos maias em relação a Xibalba, ampliamos nossa compreensão não apenas sobre as complexas noções de dualidade entre bem e mal, mas também sobre a importância das jornadas cíclicas e transformadoras que fazem parte da experiência humana. Esta apreciação pela mitologia maia nos convida a olhar para além do superficial e a considerar como o mal ou o desconhecido podem se tornar partes integrantes e enriquecedoras da saga contínua da vida. Assim, a civilização maia não apenas nos oferece uma rica tapeçaria de narrativas, mas também uma perspectiva profundamente reveladora sobre a natureza das forças opositoras e a nossa capacidade inata de superação e renovação. Navegar pelas diversas representações do diabo através de diferentes religiões e mitologias nos revela uma rica tapeçaria de interpretações que desafiam a visão simplista de um mal absoluto. Desde as raízes históricas até as nuances culturais, cada tradição traz seus próprios demônios, desafios e lições, refletindo a complexidade das experiências humanas e a busca por um entendimento maior do universo. Em tradições orientais como o hinduísmo e budismo, encontramos figuras que mais simbolizam desafios internos do que entidades demoníacas específicas. Já no zoroastrismo, Angra Mainyu representa o primordial oposto, apoiando uma estrutura dualística de bem e mal. Na Umbanda e Candomblé, o foco está no equilíbrio e na dualidade energética, onde entidades servem tanto como guias quanto desafios. As narrativas judaica e islâmica trazem Satanás e Iblis não meramente como adversários malignos, mas como veículos de prova moral e espiritual. Enquanto as mitologias grega e nórdica exploram o antagonismo como um catalisador para transformação e crescimento, com figuras como Hades e Loki desafiando e enriquecendo a narrativa famosamente trágica e heroica. Finalmente, a visão maia oferece lições sobre a morte e a renovação, onde o submundo de Xibalba transforma-se em um cenário de ensinamento e recomeço. Todas essas tradições juntas ampliam nossa compreensão sobre o que significa o mal ou o inimigo em nossas vidas, revelando ao espectador que o verdadeiro desafio é o autoentendimento e melhoria constante. Esperamos que esse vídeo tenha ampliado sua percepção cultural e religiosa, desmistificando preconceitos e promovendo uma visão mais inclusiva. Se você encontrou significado e aprendizado nesta exploração, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar explorando temas fascinantes e levantando debates importantes sobre simbolismos religiosos e culturais. Obrigado por acompanhar esta jornada conosco.